Olá, bom dia. Dando início à programação anual de saúde da Gerência de Odontologia, com um curso de aprimoramento em procedimentos de exodontia na atenção primária, especificamente para os cirurgiões dentistas da atenção primária. Temos, diante desse curso, uma grande demanda por parte dos próprios servidores da atenção primária, verificando recentemente, através de documentos no SEI, que a grande maioria solicitou esse aperfeiçoamento na realização dos procedimentos de exodontia. Percebemos, assim, que vários servidores têm uma certa insegurança na realização dos procedimentos e, inclusive, da demanda que o Centro de Especialidades Odontológicas, situado a maioria no hospital, recebem procedimentos encaminhados para exodontia, em que observa-se que ele seria possível da realização na própria UBS que o encaminhou. Portanto, esse é um curso que visa que o profissional da atenção especializada vá até a UBS, solicitante do aperfeiçoamento, cirurgião dentista da atenção especializada faça esse acompanhamento em loco, dentro da UBS solicitante, juntamente com o profissional, para assim capacitação, aprimorar uma troca de conhecimento entre os profissionais. Então, 2021, dando início ao aperfeiçoamento com esta aula teórica de aprimoramento nos procedimentos de exodontia. É uma aula teórica que em alguns slides temos grandes textos com o propósito de um futuro o profissional com esse arquivo salvo possa ler com mais calma e o áudio acompanhando para melhores explicações. Então, a exodontia, podemos dizer que é aí a especialidade mais antiga exercida pelo profissional da área de odontologia. A nossa realidade no serviço público é de uma área bem extracionista. Percebemos aí que desde 2009 até 2021, se colocarmos um filtro de procedimentos cirúrgicos no CIA, que é o Sistema de Informação Ambulatorial, dentre todos os procedimentos cirúrgicos na CESDF, é o procedimento mais executado, que é a exodontia, extrações de dente. Percebe-se que esse gráfico vai diminuindo ao longo do tempo. Um dos fatores é por esse princípio extracionista vem diminuindo, os profissionais acabam optando por procedimentos mais conservadores, os mecanismos de atuação para executar uma restauração, um núcleo, uma coroa, núcleo, uma restauração indireta, teve um aprimoramento, consequentemente, as extrações foram diminuindo. A informação por parte do paciente também é importante, onde os pacientes tenham acesso à informação melhor, uma conscientização da preservação dos dentes que possam ser mantidos na cavidade bucal. Então, colocamos aí que a extração de dente permanente é o segundo, em 10 anos, o segundo procedimento mais executado dentro dos procedimentos cirúrgicos. Observamos também que tem, dentre esses procedimentos, na tela, a remoção de dente retido, incluso impactado, que é um procedimento já realizado no Centro de Especialidades Odontológicas, um procedimento que requer um cuidado maior e um treinamento maior por parte de profissionais especializados. Diante desse cenário, elaboramos como sequência uma revisão de literatura dos anestésicos locais, depois associando a medicações e relação com condição sistêmica dos pacientes. Dentre os anestésicos que nós mais utilizamos na odontologia, citamos que é necessário a presença de um vasoconstritor diante desse sal anestésico, que são substâncias adicionadas,
soluções anestésicas e, por finalidade, tem aumentar o tempo de anestesia e promover uma hemostasia local. Claro, diante da correta técnica e com base na literatura, usar quantidade correta e evitar, assim, um efeito rebote com a utilização correta do vasoconstritor associado ao sal anestésico. Então, no Brasil, temos, na classificação geral dos anestésicos, 2 tipos de vasoconstritores. Temos aí os adrenérgicos, ou simpático-miméticos, e também a felipressina, que é geralmente associado ao anestésico prilocaína. Então, dentre os adrenérgicos, temos a adrenalina e a noradrenalina, que são os mais utilizados no dia a dia clínico da odontologia. O que nós pensamos quando avaliar uma correta técnica anestésica ao paciente? Seria o seu risco e o benefício. Se pegarmos o Brasil, onde cerca de 22 a 41% da população adulta tem hipertensão, nós temos que pensar que, diante de um estresse clínico, onde o paciente será submetido a um procedimento clínico, cirúrgico, odontológico, essa situação de estresse do paciente, a liberação de adrenalina endógena desse paciente, ela pode ser muito mais nociva do que a adrenalina exógena administrada de forma apropriada pelo cirurgião dentista. Então, seguindo a correta técnica anestésica, tipo e a quantidade de anestésico, tempo de procedimento cirúrgico, pensando no risco-benefício, torna-se extremamente necessário e viável aplicar um correto anestésico com vasoconstritor a um paciente mesmo ele sendo hipertenso, avaliando sempre o risco-benefício. Então, nesse quadro, a literatura aponta que a felipressina, como representante não adrenérgico, é a opção mais adequada por apresentar como principal vantagem menor repercussão sobre o sistema cardiovascular. No que diz respeito à dose, não há consenso sobre o uso de anestésicos como vasoconstritores, sendo a dose condicionada ao tipo de concentração do vasoconstritor. Felipressina no Brasil é vendida associada a citocaína 3%. A dose máxima de felipressina recomendada para pacientes cardiopatas não deve ultrapassar o equivalente a 5 tubetes de 1,8 ml, que é o padrão de cada tubete. Então, anestésicos com vasoconstritor de felipressina para pacientes cardiopatas não ultrapassar o equivalente a 5 tubetes. Quando ao uso de adrenalina, que podemos também utilizar, temos que nos atentar ao limite de 2 tubetes por sessão. Temos aqui um quadro que é o cálculo da quantidade máxima de tubetes de anestésico que podemos utilizar em um paciente. Aqui temos o exemplo de lidocaína 2%. Ou seja, lidocaína 2%, esses 2% significam 2 gramas do sal em 100 ml, que é equivalente a 20 miligramas por ml. O tubete contém 1,8 ml. Portanto, podemos fazer o seguinte cálculo: 20 miligramas por ml vezes 1,8, que é o que corresponde a 1 tubete. Sendo assim, teremos 36 miligramas de lidocaína a 2%. Um tubete de lidocaína a 2% tem 36 miligramas. Com base em uma tabela padrão, a dose máxima de lidocaína 2% seria de 4,4 miligramas por quilo de peso. Então, um exemplo prático aí, num paciente adulto com 60 quilos, poderíamos pegar 60 quilos vezes 4,4, que é o cálculo que nós fizemos para a dose de administração. Então, poderíamos aplicar 264 miligramas no máximo de anestésico para esse paciente em questão. Se pegarmos essa
esse valor e dividir por 36 miligramas, que é o que tem em cada tubete, teremos o resultado de 7,3 tubetes. Então, a conclusão desse exemplo em questão seria: o volume máximo de lidocaína 2% para um adulto de 60 quilos são 7 tubetes, fazendo um arredondamento para baixo. Nessa tabela, podemos constatar o máximo absoluto dentre os que estão assinalados aqui com seta azul, os anestésicos que nós mais utilizamos na nossa prática diária de odontologia, que seria do lidocaína 2%, mepivacaína e prilocaína 3%. Então, a dose máxima por quilo de peso corporal do paciente seria 4,4 miligramas para lidocaína e mepivacaína 2% e 6 miligramas para prilocaína 3%. No máximo absoluto, teríamos 300 miligramas para lidocaína e mepivacaína e 400 miligramas para prilocaína. Transformando isso para o número de tubetes, teríamos aí um máximo de 8 tubetes para lidocaína e mepivacaína e um máximo de 7 tubetes para prilocaína. Classificando os anestésicos de acordo com a sua estrutura química, temos os anestésicos do tipo éster e amida. Os do tipo éster, ou da utilização clínica diária do cirurgião dentista, seria benzocaína, que seria um anestésico tópico em pomada, utilizado bastante numa pré-anestesia dos pacientes e muito utilizado em odontopediatria. Os do tipo amida, temos lidocaína, mepivacaína e daí prilocaína.